Então tá, pessoal, bem-vindos à aula de gestão de processos, né? Eu sou a Gabriela, eu sou formada aqui na universidade mesmo em engenharia de produção, fiz meu mestrado também aqui na área de processos, né? Minha dissertação ela foi sobre arquitetura de processos, que é um conceito que eu vou mostrar depois para vocês. E logo que eu me formei, né, na produção, confessar para vocês, a gente tinha muito pouca coisa sobre processo na época que eu fiz, né? Eram coisas muito básicas. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa consultoria que trabalhava com gestão de processos, trabalhava com mapeamento, melhoria de processo, padronização e implantação de ISO 9001. E foi aí que eu conheci esse mundo de processos e achei muito legal, né? Trabalhamos, a gente dava essa consultoria em várias empresas, organizações públicas, empresas privadas, em indústrias, né? De todos os ramos, até em clube de futebol a gente trabalhou, né? A consultoria, e bastante implementação de ISO 9000. Né? E como a Tassiane falou, a ISO 9001 ela é baseada em processos. Tu precisa ter os processos definidos e padronizados para poder certificar. Porque uma certificação da qualidade significa o quê? Tu é certificado dizendo que tu faz aquilo que tu disse que tu ia fazer. Né? De forma assim, bem resumida, isso que é uma certificação da qualidade. Então, isso é muito baseado em padronização. A gente tem que ter os processos mapeados, a gente tem que ter os padrões de trabalho, os procedimentos, os POPs, as instruções normativas, etc. E nas auditorias, a gente vai ver se o que está escrito é o que está sendo feito. Né? Então, se aquele processo que eu estabeleci, ele está sendo executado da forma que eu estabeleci. E aí, com todas essas experiências, eu gostei muito da área, e aí a oportunidade num concurso. Em 2012, eu entrei aqui na universidade, e logo que eu entrei, a gente criou na universidade um escritório de processos, dentro da Pró-Reitoria de Planejamento, né, para quem conhece a estrutura da URGS, é ali que fica o escritório de processos da URGS. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando só no escritório de processos, a gente começou identificando os processos da universidade, mapeando processos, melhorando processos que estavam com desempenho ruim, fazendo várias iniciativas. E aí o escritório de processos evoluiu, porque a gente chama hoje de departamento de gestão integrada. Né? O escritório continua, mas agora eu estou atuando nessa visão mais ampla, que a gente trabalha com processos, trabalha com planejamento da universidade, com governança, com gestão de riscos, com prestação de contas, com vários assuntos, né, que muitos de vocês, de alguma outra forma, tocam no dia a dia de vocês nas organizações públicas. Tá? Então, assim, esse é um pouquinho do meu background de atuação profissional, né? E agora, depois dessa aula aqui, a professora Angela Bodbeck, na época que criou o escritório, que me convidou para vir aqui essa parceria com a administração, né? E agora estou dando aula aqui na administração. Como é que então é? Opa, não mudou o slide, né? Agora mudou. O pessoal podem me interromper à vontade, tá? A qualquer momento, se vocês quiserem ou perguntar, ou trazer algum exemplo, tirar dúvidas sobre qualquer coisa, tá? A aula aqui é bem informal. Então, a nossa disciplina, ela é o quê? Eu vou trazer um panorama geral sobre gestão de processos. O que é a gestão de processos, né? O que é essa abordagem, principais técnicas e ferramentas. Não vou poder trazer aprofundado tudo, porque a gestão de processos é um tema muito grande, né? A gestão de processos é uma disciplina, a gente chama assim, né? É uma abordagem. Daria para ter uma especialização, inclusive existe, só sobre gestão de processos. Então, a carga horária que vocês estão fazendo em todo o curso de vocês, ele é uma carga horária que poderia ser feita toda em gestão de processo. Então, nossa disciplina aqui é uma disciplina de 2 semanas, é uma disciplina curta. Então, eu vou trazer pontos, vou deixar materiais, vou trazer bastante técnicas e ferramentas que vocês possam aplicar, né? Mas quem quiser se aprofundar no assunto, vai ter que depois, pode me pedir material, vou deixar bibliografias, etc., para se aprofundar no assunto. Né? Ninguém precisa sair expert aqui de processos, a ideia é sair conhecendo e entendendo para quem tiver interesse poder aplicar, ou caso a organização de vocês tenha um escritório de processos e vá aplicar, vocês possam trabalhar nesses projetos também, né? Ou melhorar o setor de vocês, né? Vocês vão ver que tem diversas formas de aplicar a gestão de processos, diversas formas de fazer iniciativas de melhoria de processos. Podem ser no setor de vocês, pode ser na organização como um todo, pode ser participando no próprio processo, pode ser ajudando o processo que os colegas participam, né? É assim. Como é que funciona a avaliação da disciplina, então, né, em termos práticos? A gente tem exercícios de aula, são a disciplina lá no Moodle, né, tem 7 exercícios, todos curtos, tá, pessoal? Depois eu vou falar para vocês. E a média das notas de exercício vale 60% da nota. E depois a prova final, como todas as disciplinas, vale 40%. Nós vamos ter 2 videoconferências, a de hoje, que eu vou apresentar a disciplina e apresento os principais conceitos. E depois, na próxima semana, a gente vai ter que eu vou trazer um case para vocês, vou apresentar um case prático de gestão de processo, iniciativa de melhoria de processo, e vocês também vão poder tirar todas as dúvidas que tiverem durante a disciplina.
O conteúdo da disciplina, ele é dividido em 7 partes lá no Moodle, né? A gente começa falando de conceitos, visão geral e ciclo de vida, que é a que está aqui. Depois a gente fala sobre cada etapa do ciclo de vida, identificação de processos, a modelagem, análise, redesenho, implementação, monitoramento e final falando um pouco sobre governança BPM, que é um pouco como implantar, como é que essas coisas funcionam. Cada parte dessas no Moodle ele vai ter vídeos e conteúdos textuais sobre o assunto, né? Então vai trazer textos explicando, vai ter os vídeos e vai ter uns exercícios. Exercícios de fixação, tá? Não é exercício de prova complexo. Exercício de fixação para vocês vão ter várias chances de fazer, não é só uma autotentativa. É um exercício para vocês testarem ali os conhecimentos, né? Faz uma vez, não deu certo, não gostou da nota, pode voltar lá e fazer de novo, tá? Então tem essa possibilidade, né? Mas esse é um exercício de fixação é curto, tá? Os módulos, né? Essas páginas são curtas, tá, pessoal? Não tem milhões de artigos para ler, né? A minha ideia é que é uma disciplina bem prática, né? Vocês conheçam um pouco para poder aplicar, tá? Não é uma disciplina teórica. E tem um fórum geral de dúvidas, vocês podem colocar tudo ali, a gente tem nossos tutores, né? A Marissa está aqui, uma excelente tutora, né? E tá ali que a gente vai acompanhando, e, né? Podem também mandar mensagem, etc. A gente vai acompanhando e ajudando vocês. O que é esse ciclo de vida, então, do BPM, afinal? O ciclo de vida do BPM é essa imagem aqui. Ele foi criado por Dumas, né, e outros autores, mas o Dumas é o principal criador. Mas todos os ciclos de vidas têm vários modelos bem parecidos, esse aqui é o principal deles. Tem uma primeira etapa, que é a identificação dos processos, que é o quê? É entender quais processos existem. Sabendo quais processos existem, eu vou selecionar um processo crítico para fazer uma iniciativa BPM. Tá? BPM é Business Process Management, que é a sigla para gestão de processos. Como é que é essa iniciativa? Eu vou pegar aquele processo crítico, vou modelar o processo, fazer a modelagem às vezes, conhecer o processo, vou fazer analisar, vou fazer o redesenho, implemento o processo e monitoro. E aí, no monitoramento, eu vou, se necessário, modelo e faço esse ciclo novamente. Se a gente gera um ciclo de melhoria contínua. Tá? Então, afinal, o que é processo? Né? Vamos entrar um pouquinho em cada etapa do ciclo de vida. Primeira coisa básica, então. O que é um processo de negócio? Tá? BPM trabalha com o termo processo de negócio. Então, o que é um processo de negócio? É um conjunto de atividades de uma forma ordenada, vai transformar uma entrada numa saída, vai pegar um insumo e vai transformar num resultado. Né? Esse insumo, esses resultados, eles podem ser físicos, bem tangíveis, como eu pegar uma matéria-prima e transformar numa peça, como podem ser coisas mais intangíveis, como, por exemplo, eu sou um calouro, eu vou entrar numa faculdade, vou seguir uma sequência de etapas até eu me formar, né? Ou eu vou, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um processamento, eu estou transformando uma situação, estou transformando a situação de calouro para a situação de formando. Eu estou transformando uma situação de uma mulher grávida para um bebê recém-nascido. Então, eu vou ter um processo aqui dentro, eu vou ter o quê? Atividades que vão fazer eu conseguir transformar esta entrada nessa saída. Tá? Então, isso aqui é um conceito básico de processos, né? A gente sempre comenta assim, ó, faz um checklist na cabeça. Será que isso que eu estou vendo é um processo ou não? Bom, eu consigo ver o que está entrando no processo, eu consigo ver no que está sendo transformada essa entrada, eu consigo ver que existem atividades ali dentro que estão gerando essa transformação, então isso é um processo. Tá? É assim que a gente identifica um processo. Se eu não consigo identificar esses 3 elementos, entrada, saída e atividades, isso aí não é um processo. Ele pode ser um projeto. O projeto vai ter ele é único, né? Ele vai acontecer alguma vez, não vai acontecer de novo. Né? O processo ele acontece repetidamente vezes na organização. Tem processos que são diários, tem processos que são anuais, tem processos que são mensais, mas ele vai se repetir. E esse meu processo também ele pode ser um processo que entrega valor para o cliente, que a gente chama de processos finalísticos. E quando eu falo cliente aqui em órgãos públicos, a gente está chamando a sociedade. Né? A sociedade são os nossos clientes, então eu tenho que entregar valor público para a sociedade através dos meus processos finalísticos. Ou são processos de apoio e gerenciamento, ou seja, são processos que apoiam outros processos. Então, aqueles processos que seu resultado não toca diretamente o meu cliente, ele existe na organização para ajudar que outros processos funcionem, por exemplo, um processo de compras. Eu não faço as compras numa organização para os meus clientes, mas eu preciso do que eu compro para os meus processos funcionarem. Então, eu preciso ter materiais, preciso comprar insumos para que a minha organização funcione. Então, é um processo de apoio.
Ou também tem os processos de gerenciamento. Por quê? Eu preciso dar diretrizes para a minha organização. Então, eu vou ter um processo de planejamento que dá essas diretrizes. O meu planejamento é resultado do processo. De forma resumida, isso aqui são os processos. Para quem não conhece, em órgãos públicos existe muita confusão com isso aqui, né? Então, processos de negócio que a gente está trabalhando aqui não são aquelas antigas pastas que a gente usava e nem o que rola no SEI, né? A maioria dos órgãos públicos usa o SEI equivalente. Isso aqui, pessoal, são protocolos, são processos administrativos. São o quê? Documentos que são protocolados dentro de um que a gente chama de processo administrativo, de forma física ou atualmente maioria eletrônica, para ter uma tramitação dentro da minha organização. Né? Meu processo de negócio ele pode ter partes deles que é executado dentro desses protocolos, mas o que está no protocolo ele não pode ser confundido com o nosso processo de negócio. Não é a mesma coisa. Tá? Tem várias atividades fora daqui, fora do que está ali representado naqueles documentos que fazem parte do meu processo. Outra coisa fundamental, processos são interfuncionais, ou seja, eles passam por diversos setores da uma organização. Tá? Não é eu pegar só o que eu faço aqui e dizer que isso é um processo. São atividades que vão estar conectadas com outras atividades para gerar um processo. Tá? A maioria dos processos, principalmente de alto nível, eles vão passar por mais de um setor, eles não ficam dentro de um local só. Uma visão muito importante, então, é o que a gente chama de visão ponta a ponta. É conseguir ver esse processo todo, desde onde ele inicia, então, que está gerando o início, né? Que dá o início ao meu processo, que vai gerar aquela instância do processo, até o final dele. E quando eu consigo enxergar esse ponta a ponta, eu começo a ver minha organização através de processos. E aí eu consigo otimizar, melhorar o gerenciamento da minha organização. Né? Que aí sim eu estou fazendo gestão para o processo. Certo? Todos esses conteúdos vão estar lá no material do Moodle, mais detalhado, com mais exemplos. Aqui eu trouxe só um conceito básico para quem não conhece nada, que vai entrar no Moodle e não ficar perdido, já tem alguma noção, tá? Até aqui, ok? Alguma dúvida? Só podem perguntando, né? Para quem não conhece processos, vendo isso aqui, conseguiu imaginar que processos trabalha, coisas que fazem que são processos? Já vai começar imaginando, né? Então, a Alejandra, que é professora, dar aula é um processo. Fazer prova é outro processo. A matrícula na graduação é um processo, né? Envolvem vários setores. Bom, entrando no nosso ciclo de vida, né? A primeira etapa é o que a gente chama de identificação de processos. O que é isso? É eu conhecer quais processos existem na minha organização e organizá-los, ordená-los em diferentes níveis. Então, eu vou indo desde uma visão macro, né, que também se chama de macroprocessos, e vou organizando que processos eu tenho em vários níveis. Então, eu posso ter um processo aqui que eu chamo de processo de compras. Aí, o meu processo de compras, eu vou ter aqui dentro dele um processo chamado de licitação. Dentro da licitação, eu vou ter tomada de preço. Dentro da tomada de preço, eu vou ter abertura das propostas. E vou indo até chegar no nível da atividade. Então, isso aqui eu faço o que a gente chama arquitetura de processos, porque eu organizei todos os processos da minha organização. Muito importante, eu não saio definindo todos os processos, milhões de processos, mas essa visão principal aqui do nível 1 é muito importante para entender a organização. Tá? E aí, conhecendo meus processos, eu vou ver quais processos são críticos para eu poder fazer uma melhoria em cima dele. E como é que funciona, então, essa melhoria de processos? Primeiro, eu vou fazer o que se chama modelagem do processo, que é a modelagem as is. O que é a modelagem as is? É eu entender como o processo funciona. Tá? Aqui eu trouxe uma que é a notação BPMN, que é a notação mais usada hoje em gestão de processos. É a notação que tem, por exemplo, no Visage, que é um software bem difundido, mas tem vários outros, como o Camunda, por exemplo, que é também um software muito bom, e eu botei uma lista de softwares que vocês podem utilizar. Todos eles são livres na parte de modelagem, né? A parte de automação não, mas isso eu falo depois, tá? Então, o que é o modelar meu processo? É eu identificar qual é o meu processo. Está aqui, nesse caso, processo de vender livros da web. Eu coloco ele numa pool. Eu identifico quais são os atores, ou seja, os setores que participam do processo em lanes. Eu identifico os eventos do processo, qual é o meu evento de início, o que faz com que o meu processo comece, qual é o meu evento de fim, o que gera o resultado do meu processo.
pode ser mais de um. Eu identifico quais são as atividades que acontecem no meu processo, são essas caixinhas. Identifico também quais são os desvios, os gateways do meu processo, então que ele pode em alguns momentos tomar mais de um caminho. Né? Por exemplo, aqui, se eu registrei o pedido, eu tenho que verificar a situação do estoque. Se tem os itens disponíveis, eu sigo adiante. Se não, eu tenho que encomendar a obra, nesse caso, por exemplo, aqui. Eu vou identificar também quais são as comunicações que eu faço com atores externos da minha organização. Né? Tem o cliente, tem a editora, então aqui eu tenho meus atores externos. Também vou identificar os subprocessos. O que significa esse subprocesso? Que aqui dentro vai ter um outro processo desenhado com várias atividades. Eu vou identificar o tipo das minhas atividades, ou seja, que atividades são feitas automaticamente pelo sistema, que atividades são feitas manualmente pelos meus servidores, que atividades são feitas pelos meus servidores dentro de um sistema, que são atividades de usuário, que ele tem que entrar no sistema e registrar dados. Né? Então, tudo isso eu vou identificando. Então, não é só de saber o fluxo básico do processo da modelagem, eu entender como o processo funciona, entender todas as etapas deles, todos os envolvidos, o que se comunica, eu entender também que dentro dessa atividade eu estou fazendo uma transformação. Né? Aqui eu estou recebendo um pedido e estou registrando, aqui o pedido sai registrado. Então, aqui dentro tem um processamento, alguma coisa acontecendo. E eu posso descrever o que está acontecendo ali para entender meu processo. Entendido o processo, né, modelei, eu vou entrar numa etapa de análise do processo. Que é o quê? Eu vou botar uma lupa no processo e vou fazer um diagnóstico desse processo. Eu vou tentar identificar quais são as causas dos problemas no meu processo. Por que esse processo é crítico? O que está dando de errado nesse processo e o que está causando esses erros no processo? E eu vou fazer esse diagnóstico, né, de causas para poder gerar insights para redesenhar meu processo, para saber o que eu tenho que fazer para melhorar. Essa análise ela pode ser feita baseada em várias situações. Eu posso fazer análise do tempo, da qualidade do processo, do custo, da satisfação com o processo, posso identificar os gargalos do processo, posso ver quais são a percepção dos stakeholders, então, das partes interessadas, envolvidas sobre o processo. Posso identificar pontos de retrabalho, onde é que está dando muito retrabalho no processo, pode identificar pontos de desperdício, entre outros milhões de tipos de análise e ferramentas que eu posso utilizar. Essa é a parte aqui onde existem mais tipos de ferramentas e técnicas, são a etapa de análise. E aí uma observação, né, pessoal, quando a gente fala problema, o que é um problema? As pessoas falam muito, o processo tem problemas. Qual é o problema? O problema é o fulano, o problema é o setor tal, o problema é que não está mapeado o processo, o problema é que o manual do processo ninguém lê. Né? Aí a gente tem que entender que isso não necessariamente são problemas. Né? O problema não é uma pessoa, é um setor, ou é um modelo do processo, né? O que não existe. Isso está causando o quê? Então, o problema ele é um resultado indesejado. Ele tem que ser ele é uma lacuna entre a situação atual do processo e a situação que eu desejaria ou esperava que esse processo não tivesse. Então, eu espero que o processo leve 10 dias e está levando 30 dias. Bom, aí eu tenho um problema. O setor tal, o fulano, ou a falta do mapeamento podem ser causas do problema, mas eles nunca são o problema em si. Se eu tenho um processo que está funcionando bem, tem que levar 10 dias e leva 10 dias, eu não tenho esse processo mapeado, ou fulano ou beltrano não são problemas, porque não estão causando nenhum prejuízo ao processo. Ou eu tenho um processo que tem um custo muito elevado, eu tenho um processo com uma taxa, um índice de erros muito grande, ou não está dando o resultado que eu espero. Por exemplo, processo de empenho. Os empenhos no final estão sempre com erros, então eu tenho um problema nesse processo. Então, sempre lembrando que um problema é um resultado indesejado. Identifiquei as causas, tenho insights, já sei que o que eu tenho que fazer para mudar o processo, eu vou fazer o redesenho do processo. Então, eu vou fazer o que a gente chama aqui de modelagem to be. Então, eu tenho o meu as is, como o meu processo é hoje, e eu vou desenhar como eu quero que o meu processo seja. Ou seja, assim, eu estou planejando como eu quero que o meu processo funcione. E esse aqui é o meu, que é o resultado do meu diagnóstico, esse aqui é o que a gente diz assim, que é o norte. O objetivo é o quê? É implantar esse processo aqui. E a próxima etapa é a implantação. O que é a implantação? É as ações que eu tenho que fazer para transformar o meu as is no meu to be. Então, se isso aqui é onde eu quero chegar, eu vou pensar em que ações que eu vou fazer para transformar isso aqui, que é onde eu estou, onde eu quero chegar.
Que ações que eu vou fazer? Existem vários tipos de ações. Pode ser ações de treinamento, eu posso criar tutoriais e manuais, eu posso fazer mudanças de estrutura, eu posso fazer alterações nos procedimentos do processo, então eu posso mudar as atividades de lugar, posso eliminar atividades, posso criar checklists, posso criar formulários e também posso fazer automação desse processo. É para fazer o processo rodar dentro de um sistema. E essa automação ela pode ser completa, onde eu realmente pego um processo e embuto ele dentro de um sistema, eu faço todas as etapas do processo dentro de um sistema, né, usando o BPMS, eu posso fazer automações em partes do processo. Eu posso fazer um formulário eletrônico, posso fazer geração de relatórios, né, posso fazer a comunicação com as pessoas dentro de um sistema. Tá? Aqui são exemplos de ações. E demais outras ações que a gente faça para melhorar esse processo. Aqui vem um pouco da criatividade, né, de cada equipe que está melhorando o processo. E aí, depois que eu implemento o processo, ele vai começar a rodar conforme eu planejei. Mas como é que eu sei que, primeiro, se eu planejei certo, se os meus resultados deram certo? Eu tenho que verificar se os meus resultados estão melhorando. E como é que eu sei que, com o tempo, as pessoas vão continuar, ou o processo vai continuar sendo executado conforme eu planejei lá no meu redesenho? Eu vou estabelecer indicadores e vou monitorar esses indicadores. Então, eu vou monitorar, por exemplo, o tempo do processo, a qualidade, índice de erros, os gargalos, etc. E vou monitorando como gestor daquele processo. E aí, qualquer problema que eu identificar, eu vou lá e é um probleminha que eu consigo resolver na hora, ou eu vou fazer uma nova iniciativa de investigar, analisar o que está causando esse problema e fazer um novo processo, um novo redesenho. E aí eu faço um ciclo que a gente chama de melhoria contínua, que é fazer esse acompanhamento e melhoria contínua do processo. Certo? Então, pessoal, de conteúdo, né, vou voltar aqui para a estrutura da disciplina. Era isso. Eu queria mostrar para vocês, tá? Eu trouxe aqui, então, um pouquinho do que é a disciplina, né? Não sei se você tem alguma dúvida. Tá? Se ficou alguma dúvida, tá? Mas, assim, agora, como é que funciona? Vocês vão entrar no Moodle, tá? As partes ali são assíncronas, vocês podem ver os vídeos, fazer os exercícios, postar as dúvidas no tempo de vocês. A minha sugestão, não deixe para a última hora, porque depois tem que fazer tudo correndo, né? Mas vamos tentar fazer, eu faço um pouquinho por dia, eu faço 1 ou 2 partes por dia, tá? Não é um conteúdo pesado. E qualquer dúvida, vamos chamando, tá? Mas, assim, visão geral é esse aqui. Aplicamos no PDCA exatamente, Rafael. O ciclo melhoria contínua, ele é baseado no PDCA, tá? Esse ciclo de vida, ele é baseado no PDCA também, tá? Vocês vão ver que quase tudo que se faz, né? Não vou dizer tudo, mas muita coisa que se faz é baseada em PDCA. Então, sim, esse ciclo de melhoria contínua, o ciclo de vida, modelagem, análise, implementação, monitoramento, ele é baseado totalmente no PDCA. Muito influenciado. Mais alguma dúvida, pessoal? Quem não conhece nada, conseguiu entender um pouquinho? Aqui. Conseguiu mais dúvidas, menos dúvidas? Ficaram interessados? Então tá, pessoal, como eu falei, lá no Moodle são 7 partes, tá? Façam elas. Então, Vanusa, bem-vinda à aula, tá? A disciplina ela tem todos os conceitos básicos, tá? Não precisa ter conhecimento prévio. A aula ficou gravada, se tu quiser ver o início da aula depois, tá? A nossa disciplina ela é 7 partes no Moodle, que segue o ciclo de vida do BPM. Vocês vão fazendo ali, vendo os conteúdos, fazendo os exercícios. E aí, na nossa próxima aula, quinta que vem, eu vou trazer um case, tá? Prático, mostrando essas etapas aqui, como é que, na prática mesmo. E aí vocês também façam um pouco das aulas e tragam as dúvidas de vocês, tá? Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, algum material, quiserem algum material extra, também tragam na próxima aula. Certo, pessoal? Então tá. Qualquer dúvida aí, mandem para nós, tá? E se ninguém mais tem nenhuma dúvida, nossa aula de hoje era isso. Certo, vou encerrar a gravação então, professora. Tá certo. Obrigada.